A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, regeneradas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos ilumina nesta manhã, para que tuas verdades elas possam ser um manual de fé e prática em nossas vidas, que fora dessas portas, fora desse lugar, nós também possamos lembrar dessas verdades e aplicá-las em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Existem situações na vida da gente que elas são mais fáceis ou mais propícias, digamos assim, para revelar quem realmente nós somos, ou facilmente revelar a intenção do nosso coração naquele momento. Ou nem revelar quem somos, mas de fato desenterrar o velho homem que existe em nós. Tem situações que é mais fácil do velho homem aflorar. Às vezes, a pessoa mais gentil do mundo, ela muda radicalmente, por exemplo, quando ela está torcendo por um time. Quando ela está torcendo por um time, ela se torna uma pessoa agressiva, ela começa a falar palavras que ela não fala no dia a dia dela. Principalmente quando esse time perde, ou perde de virada, a pessoa pode ficar até agressiva. No trânsito também, isso pode acontecer de forma muito fácil. Tem um desenho que eu assistia quando eu era pequeno, da Disney, o desenho do Pateta. E o Pateta, ele tinha um narrador e ele dizia: o Pateta era um homem gentil, um homem amável e educado, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava no motorista. Aí quando ele entrava no carro, ele virava um diabo. Começava a crescer chifres nele, ele ficava vermelho e ele se transformava quando ele virava o motorista. E por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nessas situações específicas nós nos blindamos em alguns ditos populares. Olha, você é uma pessoa gentil e amável, só que futebol é futebol. Futebol é assim mesmo. Você vai para o estádio para você descarregar ali a sua raiva. No futebol não tem isso.
Você se blinda desse dito popular de que futebol é futebol. E no trânsito, você se blinda numa falsa segurança de que você está dentro de um carro. Se você está dentro de um carro com o vidro fechado e a porta travada, você tem aquela segurança de que você pode ser quem você quer ser e dizer aquilo que você quer dizer. É uma falsa segurança. Eu posso até ser quem Deus não quer que eu seja, na falsa segurança de que futebol é futebol ou de que eu estou dentro de um carro. Irmãos, qual é a função da graça de Deus? E quais as consequências de nós entendermos a graça de Deus em nossas vidas? É isso que o texto foca nessa manhã. Muitas pessoas pensam que graça não envolve, digamos assim, ela bater em alguém. Quem bate é a lei, né? Porque a lei ela revela quem nós somos, ela está lá sempre mostrando que a gente está constantemente pecando, mas a graça não. A graça ela alivia. A lei é que bate. A lei é aquele instrumento de disciplina. Ela está sempre para mostrar que nós pecamos, mas a graça não. A graça produz uma sensação boa. E veja, isso não está necessariamente errado. A graça nos mostra amor e perdão como ninguém. Mas essa não é a única função da graça. Uma das funções da graça está aqui nesse texto. Está em disciplinar. Porque quando nós falamos de disciplina, nós também podemos correlacionar isso à graça de Deus nessa disciplina. Porque a disciplina, ela educa, a disciplina, ela ensina, e isso também é graça de Deus. Veja o versículo 12, ele está falando da graça, ele está dizendo, ela nos educa para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Esse verbo aqui, educa, ele era usado especificamente para a educação de crianças no grego. Ele era voltado para educação infantil. Isso não tem nada a ver com educação infantil hoje. A gente está vendo isso em Provérbios. Hoje a criança faz o que ela quiser. Hoje o governo repreende os pais para que eles não disciplinem os filhos. Então, esse termo educar, ela nos educa, ele é melhor traduzido por disciplinar. Naquela época, não existia disciplina sem vara. Era raro. Dentro da igreja ou fora da igreja, dentro de Creta ou fora de Creta, você disciplinava com vara. O versículo 11 diz assim, a primeira função da graça é salvar, é isso que o versículo 11 vai dizer. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação, essa é a ideia, só frisando esse todos aqui, ele não está falando de todas as pessoas. É só você pegar os versículos anteriores, versículos de 1 a 10. Ele categoricamente está falando de todas as classes de homens dentro da igreja. Na hermenêutica, você não pode pegar um versículo solto e dizer, olha aí, ó, Deus salva todos. Não. O princípio básico da hermenêutica é sempre considere os versículos anteriores e posteriores. Então os versículos anteriores estão dizendo, olha, o homem mais velho tem que ser exemplo, a mulher mais velha na igreja tem que ser exemplo. Nós vimos isso, né? Vocês são o adorno da sã doutrina. As mulheres mais novas têm que ouvir as mais velhas, os pastores, eles têm uma missão, aquele que é servo, lembremos que Creta era uma ilha que tinha muitos escravos,
Então você tem que se submeter ao seu Senhor e não se revoltar contra o seu Senhor. Ele vai falar sobre sujeição às autoridades ainda no capítulo 3. Porque isso era uma grande expectativa. A igreja, ela vai ficar apoiando a escravidão. A gente tem que usar a igreja como um objeto de revolução. A igreja tem que nos liberar para que a gente se revolte contra o seu Senhor. E aqui a linguagem de Paulo é totalmente oposta a isso. Ele está dizendo, olha, é esse todos que eu estou me referindo, a essas classes de homens. Eu salvo o mais velho, eu salvo o mais jovem, eu salvo o pastor, eu salvo o servo, eu salvo o Senhor. Essa é a ideia aqui. Essa graça traz salvação a todas as classes de homens. E no versículo 2 ela diz, olha, ela nos educa, ela nos disciplina, ela traz salvação e ela educa, ela nos mantém no eixo. Eu faço uma pergunta meio inusitada, mas a ideia é essa. Você tem apanhado muito da graça de Deus? Porque a graça de Deus, ela não só alivia, ela bate. E se você está apanhando muito, isso é um bom sinal. Significa que ela está ali educando, que ela está ali preparando. Muitas pessoas ainda entendem salvação pela graça de uma forma errada. Muitas pessoas acham que salvação pela graça não importa a forma como a gente vive. Não importa. Porque importa. Nós somos salvos de qualquer maneira. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Então a gente pode seguir uma vida depravada, porque nada vai tirar a salvação da gente. E agora o apóstolo Paulo, ele vai entrar justamente, mais uma vez, ele já havia discorrido isso em várias de suas cartas, mas ele vai entrar nesse assunto aqui, um assunto delicado, teologicamente. O que ele está defendendo aqui é que não existe salvação pela graça sem a evidência da boa obra. Ele vai falar sobre boas obras aqui. E isso não é uma contradição que ele disse nas outras cartas. Em outras cartas ele já deixa muito claro que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Mas por duas vezes aqui na carta de Tito, ele menciona a necessidade do povo em exibir boas obras, em estar mostrando o adorno da sã doutrina, que de fato são as boas obras. O versículo 14 é muito claro nisso. Ele vai dizer assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Dedicado à prática de boas obras. Essa é a consequência de você ser salvo pela graça. E veja, ele deixa claro que não é por obras. Quando a gente vai, por exemplo, nós não vamos discorrer nesses versículos hoje, mas veja o versículo 4 do capítulo 3. Ele vai dizer assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, ele deixa claro, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não por obras, mas segundo a sua rica misericórdia. Para a gente não achar que Paulo está defendendo salvação por obras. O que Paulo vai defender aqui é o seguinte: a graça apenas ela não apenas nos salva, mas ela nos mantém salvos até o fim. A graça, ela não apenas nos salva, mas ela nos mantém salvos até o fim. O modo pelo qual ela vai usar para nos manter salvos através da santificação, chegando ali na glorificação, ela vai produzir em nós
a transformação necessária em nossas vidas. E isso é manifestado externamente com a prática de boas obras. É assim que isso é manifestado. São as práticas de boas obras. Deus nos salvou e continua operando em nós através da sua graça, após nos converter, continua operando em nós através da sua graça para nos transformar. Veja, voltando aqui, não é? Paulo dá 2 missões a Tito, aqui na ilha de Creta, capítulo 1, versículo 5. Foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. 2 coisas. Numa ilha, irmãos, nem um pouco amigável, numa ilha bastante idólatra, você não pode sair daí, Tito, sem constituir presbítero nas igrejas. Toda igreja tem que ter um presbítero, tem que ter um líder ali nessa igreja, e você não pode sair sem esses presbíteros estabelecidos. E a gente viu, não é, a importância do estabelecimento do presbítero. Aí depois a gente vai fazer, ele faz esse contraste com os falsos mestres. Olha, o que os presbíteros devem ser e o que os falsos mestres são. Versículos 10 a 16 do capítulo 1. Depois ele vai dizer o que cada membro em cada classe na igreja deve ser. Versículos 1 a 10 do capítulo 2. Ou seja, irmãos, são 3 capítulos. Um capítulo e meio, até o versículo 10 do capítulo 2, a gente tem instruções diretas para a organização da igreja. Instituição dos presbíteros e organização da igreja. Para a partir do versículo 11 do capítulo 2 até o final, um capítulo e meio, ele falar dessas coisas restantes que você tem que resolver. E existia um problema sério ali, teológico, e uma confusão em não saber atrelar graça à necessidade de boas obras. E Paulo ele vai frisar isso aqui, como ele falou em Romanos, muito bem, Romanos digamos que é a base disso, mas ele vai frisar isso aqui. A ilha de Creta, nós vimos que era uma ilha muito complicada. Muito complicado plantar uma igreja em Creta, irmãos. Porque é muito difícil você não deixar uma igreja se influenciar pela cultura. É muito difícil. Nenhuma igreja, infelizmente, ela está 100% livre da cultura. Porque a cultura ela está impregnada na vida da gente, é algo muito difícil de tirar. Então, sempre, de alguma forma, nós temos que ter conhecimento da sã doutrina para não deixar essa cultura contaminar a igreja. E muitas igrejas são contaminadas por ela. A cultura de Creta era a cultura do charlatanismo. Era de você enrolar o outro, se sobressair contra o outro. É muito difícil você se livrar disso. Então, é interessante porque quando Paulo fala dos versículos 1 a 10 do capítulo 2 sobre as obras aqui, são obras muito mais de fora da igreja do que de dentro. Quando ele vai falar da constituição dos presbíteros, ele vai falar 2 pontos sobre aquilo que o presbítero mostra mais fora da igreja do que dentro. Para no terceiro ponto falar que ele tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Olha, está falando mais sobre o caráter do presbítero. Está falando mais sobre a sua relação familiar. Para no final ele dizer que seja apegado à palavra. Para que ele expulse os falsos mestres. Quando ele fala sobre os mais jovens, vocês têm que ser moderados. Os mais idosos também. Ele está falando, olha, os servos, vocês estão testemunhando e adornando a sã doutrina quando você simplesmente obedece o seu patrão. Ele está falando muito mais de fora do que de dentro. Porque ele está dizendo, olha, boas obras é a evidência da graça.
Isso é fundamental. Vocês não podem ignorar isso na desculpa de que vocês já foram salvos. Versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Esse se manifestou, ele está falando desse grande evento. Como foi que a graça se manifestou trazendo salvação a todos? Na vinda de Cristo. É o grande marco, é o seu nascimento, é a sua vida de obediência, é a sua morte, é a sua ressurreição, é a sua ascensão aos céus. É o evento onde o Espírito é derramado sobre a igreja. Tudo isso é esse se manifestou, trazendo salvação a todos, a povos de todas as nações, a todas as classes de homens. A grande manifestação da graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Logo mais ele vai dizer, a graça começa esse seu processo de disciplina. E ela vai trabalhar nos 3 tempos. Nos 3 tempos verbais, digamos assim. Ela vai trabalhar no presente, ela vai trabalhar no passado, no presente e no futuro. Como é que ela nos educa? Ela nos educa primeiro no passado, versículo 12. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, para que a gente abandone aquilo do passado que a nossa natureza pecaminosa não quer abandonar. Para que a gente se desapegue daquilo que o nosso coração não quer se desapegar, a impiedade e as paixões mundanas. Portanto, a graça tem que fazer um grande esforço nas nossas vidas para que a gente renegue essas paixões mundanas. E o que são impiedade e paixões mundanas, irmãos? É o completo oposto, nós podemos dizer, do que ele fala nos versículos 1 a 10. É você ser um péssimo marido. É você ser uma péssima esposa. É você não aconselhar as mulheres mais jovens. É você não ser um jovem moderado, ser um jovem revolucionário. É você ser um pastor que não cuida das ovelhas. É você ser um péssimo funcionário. Tudo isso é você dar lugar à impiedade e às paixões. Precisamos abandonar. Não tem como levar essas coisas conosco na nossa jornada cristã. O nosso caminho ele é estreito. A porta ela é estreita. Não tem como você levar nenhuma bagagem. Você vai passar pelo caminho estreito e você tem que passar da forma mais leve possível. Eu nem comparo muito a impiedade e as paixões mundanas a uma mala. Eu comparo a um chiclete. Pense numa gosma que é difícil de você se desgrudar. Pense no chiclete seco, quando ele gruda no seu sapato. Tente tirar ele com a sua mão. Ele gruda em você, ele gruda na sua mão, ele não consegue se desapegar. O pecado é essa gosma, difícil de tirar, difícil de abandonar, fica sempre algum resquício. E experimente você ignorar. Experimente você tentar se conscientizar de que você não é apegado àquilo. Esse chiclete vai grudar, vai fazer parte do seu sapato. Não sai. A graça faz um esforço imenso para nos educar, a fim de que a gente se apegue disso. Ela não apenas nos ensina, ela trabalha para que a gente abandone o nosso passado, mas também ela trabalha no nosso presente. Quando ele diz aqui, ainda no versículo 12, veja que está agora presente, olha, vivamos, né, para que, renegadas as paixões e a impiedade, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, né? E piedosa. Essa é a forma como você deve viver no presente. Sensatez, justiça e piedade. O cristão, ele é sensato. Ele é alguém sensível, digamos assim, sensível ao problema do outro.
sensível à necessidade do outro. Digamos que seja uma sensibilidade apropriada, nem sensível demais, como muitos homens principalmente estão sendo, nem insensível demais. É um equilíbrio. A graça nos educa no presente para que a gente viva de forma equilibrada. Cristianismo não é radicalismo. Cristianismo não é extremismo. Cristianismo é sensatez. Cristianismo é bom senso bíblico. A gente tem todo o potencial de se jogar na frente de um carro, irmãos. De acabar com a nossa vida. A gente tem todo o potencial de fazer as maiores atrocidades na área do crime contra o nosso próximo. As notícias, os jornais estão aí para mostrar isso. Não, eu não teria capacidade de fazer isso. Você teria toda a capacidade. E eu também. Nós temos essa capacidade. Se o outro ser humano tem, você e eu, nós temos. Eu não teria coragem de fazer isso, eu teria toda a coragem. Se não fosse a graça lhe freando para que você haja com sensatez, você seria um louco, eu seria um louco, desenfreado, pecando. Pecado desenfreado. Pessoas que cometem as maiores atrocidades e dão entrevistas dizendo: se eu tivesse a oportunidade, eu faria de novo. Isso é loucura. A graça nos alcança de forma tal que nós somos sensatos. Ela diz: você não pode continuar com isso. Você tem que parar com esse pecado. Você tem que frear. Isso não é permitido por Deus. Isso é antibíblico. Pare. A graça, ela nos freia. Ela nos leva à sensatez. Também nos leva à justiça, para o lado da verdade. O oposto da fraude, o oposto da mentira, o oposto do que o brasileiro e os cretenses faziam, o oposto do jeitinho. Isso é importantíssimo. É interessante porque o texto base aqui, né, para a gente ver como eram os cretenses, é justamente o versículo 12 do capítulo 1, que ele vai dizer: olha, um profeta deles mesmo disse: olha, os cretenses são mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Aí eu acho interessante o versículo 13, depois desse 12, que vai dizer assim: este testemunho é verdadeiro. Paulo está dizendo assim: ninguém me disse que eles são assim. Eu fui e vi, eles são assim mesmo. Esse testemunho é verdadeiro. O que esse profeta falou é verdade. Ninguém me falou que os cretenses são assim. Eu testemunhei isso. Eles são exatamente assim. Essa é a fama, essa é a cultura dos cretenses. Paulo está dizendo: as suas obras, fora da igreja e dentro também, elas têm que manifestar que vocês não são como os cretenses. Vocês são cretenses, mas vocês não são como os cretenses. Só assim vocês vão fazer diferença nessa ilha. E essa é a evidência da graça. Não é fazer o que você quiser, quando você quiser. Ela muda o seu futuro. Você tem que ser sensato, você tem que ser justo, você tem que ser piedoso. Expressar diariamente piedade no relacionamento com Deus, no relacionamento individual, no relacionamento com os outros. Mas também ela nos dá uma perspectiva de futuro. A partir do versículo 13, ela diz: agora no futuro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora olhe para o futuro. O seu futuro é o céu. Esse é o seu futuro. O seu anseio deve estar de fato estar com Cristo. É a ideia de que você tem que entender de uma vez por todas de que o lugar onde você mora não é uma residência fixa, de que nós somos aqui peregrinos, de que estamos aqui de passagem. É a compreensão de que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. De que você não é para sair na hora que você quer desse mundo. Você vai sair na hora que Deus quer.
na hora que ele decretou que você vai sair, mas você não é daqui. Você mora aqui, mas você não é apegado aqui. Não deve ser apegado aqui. É assim com o imigrante. O imigrante que sabe que vai voltar para o seu país. Ele anseia por isso. Ou ele está no lugar, mas ele pratica a cultura do seu país. Ele não quer perder, ele não quer deixar de falar a língua da sua terra natal. Ele não quer desaprender. Ele quer que os filhos dele falem também. Ele não se desapega daquele lugar em que ele pertence. Ele está sempre cultivando a sua cultura. Temos que nos identificar como cidadãos dos céus, aguardar aqui. E isso também é muito traduzido por você ter uma paciência vinda de Deus, claro. Essa graça lhe dá isso também, para que você aprenda a viver aqui. Mas entenda que você vive aqui como forasteiro. A casa que você mora não é a sua casa definitiva. É um lugar passageiro. Você pode gostar da sua casa, você pode gostar do seu lar, você pode adornar ela para que ela se torne confortável, você pode querer morar num lugar bem localizado, mas não é a sua casa definitiva, é no máximo um hotel. Pense comigo, irmãos, quando você completar 536 anos no céu, completei 536 anos no céu, aí depois você completa 600 anos no céu, 1000 anos no céu, 10.000 anos no céu, que não é nada comparado à eternidade que você vai passar no céu. Imagina, depois de 10.000 anos no céu, como é que você vai lembrar desse momento aqui? Você vai lembrar desse momento aqui como um momento inicial e muito curto. Um tempo muito ínfimo, muito curto que você morou aqui, que você ficou hospedado na casa que você mora. Que muitas vezes você até pode ter reclamado dela. Poxa, que tempo pequeno comparado aos 10.000 anos que eu estou aqui. No céu. Como eu era apegado, você pode pensar, poxa, como eu era apegado. Mas ali foi uma pequena fase. Porque eu creio, irmãos, particularmente, que nós vamos lembrar de tudo. Vamos lembrar de tudo, nós não somos robôs. A nossa memória não vai ser apagada no céu. Vamos lembrar de cada momento aqui na terra. Então, como eu disse, esse aguardando remete à paciência. Para que, ele diz, né, na esperança, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele exalta a Deus, o grande Deus. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, versículo 14, de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, irmãos, recebemos toda a graça que não merecíamos. E para a gente receber toda essa graça que a gente não merece, Jesus teve que receber toda a punição que nós de fato merecíamos. Para receber toda a graça que a gente não merecia, Jesus teve que receber toda a punição que de fato nós merecíamos. Qual é a consequência de entender isso, de ter essa convicção? Prática de boas obras. Paulo, ele não abandona isso. Ele tá claro no versículo 14. Versículo 15, ensine essas coisas também, exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então, a partir do capítulo 3, eu vou me ater só aos 3 primeiros versículos, ele fala sobre isso na prática. Como é que você vai adornar a sã doutrina? Como é que você vai manifestar que de fato você é salvo pela graça através de boas obras? Algo que estava incomodando muitos cretenses.
pela falsa expectativas que eles estavam da igreja. Pela maioria dos membros de Creta serem escravos, eles estavam esperando os seus líderes dizerem: vamos lá, vamos lutar contra os senhores e vocês serão libertos. Vamos revolucionar essa ilha. E Paulo, ele joga um balde de água fria aqui, a partir do versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Se sujeitem às autoridades. Ele está dizendo, foquem em serem o oposto da grande fama que existe sobre os cretenses. Os cretenses, eles são conhecidos pelo quê? Versículo 12 do capítulo 1. Eles são conhecidos por serem mentirosos, por serem feras terríveis. Eles são comparados a animais muitas vezes, por serem comilões e por serem preguiçosos. Então é isso, olha, vocês, mesmo se o seu patrão, que não for da igreja, ele seja tudo isso, mesmo assim você deve obediência a ele. E veja, os soldados romanos que eram governados ali, e Creta sendo uma província de Roma, esses soldados romanos também não eram flor que se cheire. Esses soldados romanos, essas autoridades, também não eram um exemplo vívido de boa liderança de forma nenhuma. Mesmo assim, se sujeitem a essas autoridades. Um crente não pode ser um rebelde, irmãos. Ele não pode ser um revolucionário, alguém que se levanta contra as autoridades instituídas. O crente é aquele que ora pelas autoridades, que ora inclusive pela conversão delas. Como seria bom se esse governante fosse convertido? Como seria bom? Vejam, não é que o crente ele é um tolo, e ele não é para ler as notícias que são espalhadas por aí, de forma nenhuma. Não é cego, passa pano nas autoridades, de forma nenhuma. O James Bannerman, lá no livro A Igreja de Cristo, que a gente está até estudando lá na IPA, ele vai dizer, olha, a igreja, ela é a consciência do Estado. Esse é um dos grandes papéis da igreja, da função da igreja. Ela, através do seu exemplo, e quando ela é consultada, ela deve conscientizar o Estado. Então, a gente nunca vai ser a consciência do Estado se a gente não for um exemplo. A gente não for um exemplo e ser um adorno da sã doutrina. Sejam obedientes. Você só não obedece à autoridade se ela lhe incentivar, se ela obrigar você a negar a Cristo. A você desobedecer a Cristo, nesse caso estamos desobrigados. No versículo 1 ele ainda diz que sejam obedientes, estejam prontos a toda boa obra. Para toda boa obra. É muito interessante. Um soldado romano, ele poderia obrigar qualquer cidadão romano a carregar para ele qualquer coisa numa distância de 1 milha. Isso era lei. Ele não queria carregar, ele não estava a fim de carregar. Você, vem cá, carrega aqui para mim. 1 milha, que equivale mais ou menos a 1 km e 600 metros. Quase 2 quilômetros. E aí quando chegava num determinado... Pronto, deixa aí. Fulano agora, venha. Até chegar no destino dele. Você tinha essa obrigação. Você não podia negar. Isso acontece lá com Simão de Cirene. Quando o soldado escolhe ele, diz assim, olha, vai carregar, vai ajudar a Cristo aí, a Jesus aí a carregar a cruz. Ele não podia negar. Ele não podia negar. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando vier uma autoridade e obrigar você a carregar 1 milha, carregue 2. Mostre a ele, através da sua obra, da sua boa obra, que você é diferente, que você se sujeita a ela. Surpreenda, carregue 2 milhas, faça mais, surpreenda essa autoridade, para que ele fique curioso, porque não é essa boa obra que vai converter ele. Veja, a sua boa obra, ele vai dizer, embeleza a sã doutrina. Ele diz isso no versículo 10 do capítulo 2.
Ele vai dizer, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A nossa boa obra, ela embeleza a doutrina, mas ela não salva. O nosso testemunho é o adorno da sã doutrina, mas ele não salva. O que salva é o evangelho. Isso vai atrair, isso vai gerar curiosidade. Eu mandei ele carregar uma milha, ele carregou 2. Quem é esse? Ninguém nunca faz isso. Isso vai fazer ele ficar curioso. Versículo 2: que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Crente de verdade, irmãos, não fica falando mal dos outros, nem de autoridade. Portanto, se eu ou você, a gente tem esse péssimo hábito de falar mal das pessoas, de ficar destacando só as coisas ruins das pessoas, que nós possamos parar de fazer isso. Se essa é a nossa pauta todos os dias, que a gente possa parar, porque nós vamos estar em pecado. Ser cristão implica em não sermos difamadores. E as autoridades aqui são quase todas ímpias, não muito diferente das nossas. Vocês devem ser pacífico, cordial, dar prova de toda cortesia para com todos. Numa tradução mais literal, eles deveriam ser não violentos, eles deveriam ser gentis, demonstrando mansidão, essa é uma palavra mais adequada, para com todos. Ser uma pessoa mansa. Você é gentil, você é amável na forma como você trata as pessoas. Isso tem um impacto direto com o nosso caráter. Nós precisamos ter isso na nossa vida. A gente não pode usar coisas do cotidiano como desculpa para não sermos assim. Deus, ele já disse, se desapegue do passado. Se desapegue do passado, esqueça o passado. Viva de forma sensata, viva de forma justa, viva de forma piedosa no presente e aguarde com paciência o grande e glorioso dia que você vai morar no céu. Cristo em vida, irmãos, ele foi um homem muito manso. É só nós vermos as respostas quando ele é confrontado. Ele se ira na hora certa, porque nós entendemos que a ira na hora certa não é pecado. Mas o crente, ele não pode ser caracterizado como uma pessoa irada, como uma pessoa que não é mansa, que não é bondosa. Não, fulano é crente, mas é esquentado. Não pode falar certas coisas com ele. Essa não é a fama que nós devemos ter. Versículo 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados e escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Quais os argumentos de que nós devemos ser gentis, mansos, submissos às autoridades? Olhem o elo de ligação. Ele fala pois, né? Pois no passado, olha o que vocês eram. Qual é o argumento de Paulo aqui? Nós não temos direito de nos acharmos superiores ao corrupto, ao desobediente, ao insensato, porque no passado você era tudo isso. Esse é o argumento dele aqui. O que mudou você não foi você. O que mudou você foi a graça. Você só não é igual ao corrupto. Você só não é igual ao insensato, porque Deus interviu hoje na sua vida. A graça interviu na sua vida. Aquele seu parente ímpio, aquele seu governante corrupto, você não tem o direito de difamá-lo. Você não tem o direito de falar mal dele. Aquele seu colega de trabalho ímpio, que muitas vezes você despreza no seu coração, você não tem o direito de fazer isso, tratar ele como inferior, porque no passado você era igual a ele. Esse é o argumento de Paulo aqui.
No passado nós éramos insensatos, nós não éramos marcados pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, nós éramos marcados pela nossa insensatez, pela nossa loucura, pela nossa instabilidade. Vocês eram desgarrados, ou seja, vocês eram ovelhas sem pastor, vocês eram alguém perdido, você era escravo de toda a sua paixão, de todo o seu prazer. Por que você está falando dos outros se você era assim? E a sua obra não fez nada para lhe mudar. Foi a graça de Deus. Porque ser rude, se você era igual ao rude, foi a graça que lhe transformou. Se éramos assim, significa que nós não podemos ser mais. Vivendo de maldade, vivendo de difamação, de inveja. Era isso que nos marcava. Mas não é isso que não é isso que deve nos marcar hoje. Paulo termina aqui o versículo 3 dizendo assim: sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Uma capacidade natural de odiar. Ele está dizendo tudo isso para dizer o que? Olha, você não tem respaldo nenhum para dizer assim: eu tenho o direito de desobedecer às autoridades. Porque você era tudo isso que os ímpios eram. Vocês não são naturalmente santos. Vocês não são naturalmente separados. Foram naturalmente separados. Porque você pensou e no seu pontapé inicial, agora disse: agora eu quero ser salvo. Você nunca quis. Na sua obra, no seu pontapé inicial, sozinho. O que mudou, vocês têm que praticar boas obras, mas o que mudou vocês não foram as obras de vocês. Elas são a consequência, Deus está dizendo, do que eu tornei vocês. É uma consequência do que eu tornei. Eu tornei vocês santos, salvos pela graça. Ou seja, irmãos, crente é aquele que mesmo no trânsito, crente é aquele que mesmo jogando futebol e perdendo de virada, no trânsito, quando ele recebe uma trancada de alguém, mesmo protegido pela regra do futebol, ou pela sua falsa segurança de estar num carro, ele não é aquele que por causa dessas situações ele deixa de ser crente, ele deixa de ser gentil, ele deixa de ser pacífico. Ele é um crente de verdade. Ele não é crente apenas na igreja. Ele não é crente apenas ao redor das pessoas que ele conhece. Ele é crente em todos os lugares. Essa lista do versículo 3 é uma marca evidente do que não tínhamos. Do que tínhamos, perdão, quando não tínhamos Cristo Jesus. E por que não somos mais isso? Porque nós somos, pela graça, irmãos, somos os únicos que temos a capacidade de não retrucar uma ofensa, nem no nosso coração, nem na nossa mente. Somos os únicos que temos a capacidade de não pensar mal do próximo. Porque somos os únicos que podemos não pensar mal dos nossos líderes, orar por eles. Você já orou pela conversão do seu prefeito? Da sua governadora, do seu presidente? Você já orou para que Deus toque no coração do seu presidente, do governante que está acima de você? Porque conseguimos ser mansos e gentis, mesmo quando as pessoas não merecem, porque aconteceu uma obra milagrosa em nossas vidas, mesmo quando nós não merecíamos. O sacrifício de Cristo. E é sobre essa graça que ele vai destrinchar a partir do versículo 4. Nós não vamos nos ater agora, mas apenas para ler, para a gente entender aqui, ele usa esse mais, essa adversativa, para dizer: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa é a obra milagrosa.
que ele vai destrinchar a partir do versículo 4. Vamos concluir, irmãos, se Deus permitir, essa carta no próximo domingo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua graça, pela tua obra em nossas vidas, que de fato nos faz praticarmos obras que te agradam. Não pelo nosso pontapé inicial, não porque somos alguma coisa. O Senhor deixa claro na tua palavra quem nós éramos pelas nossas obras e o que foi que pela graça o Senhor nos livrou. Te agradecemos por isso, te agradecemos por essa igreja, te pedimos por esse dia, nos abençoa nesse dia, nos prepara para a escola dominical, nos prepara para o teu santo culto à noite, esteja conosco nesse início de semana. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de